mas um trabalho que, na verdade, já botei para gravar a aula aqui, se vocês quiserem assistir de novo. Um trabalho, na verdade, muito parecido com as provas que a gente tem feito, tá? Eu escolhi 2 textos, e aí um texto é um texto bem difícil, que é esse primeiro aqui, e o outro texto é um texto bem tranquilo. Só que o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ler com vocês, interpretar com vocês e mostrar onde estão todas as questões da prova. E aí, o que eu vou pedir? Para vocês prestarem atenção, para vocês conversarem comigo pelo chat ou pelo áudio, irem interagindo comigo, para saber se vocês estão compreendendo, para a gente poder avançar. Eu preciso falar de todas as questões que vão cair nessa prova. E os textos a gente vai ver agora. São os textos da prova, né, do trabalho de recuperação. E vocês vão poder consultar essa folha que a gente vai fazer as anotações desses 2 textos que estão no nosso trabalho de recuperação. Então, eu quero que vocês escrevam tudo que eu vou falar numa folha. Eu vou escrever aqui nesse documento Word também, para vocês escreverem aí no caderno. E vocês vão poder consultar essa folha que a gente vai fazer agora. Consultando essa folha, cara, não tem como tirar nota ruim. Não tem como tirar menos de 10. Porque tudo que vai cair eu vou falar aqui, tá? Mas eu preciso que vocês interajam comigo dizendo se estão acompanhando, se estão entendendo. Isso aí eu preciso para eu poder avançar e falar das questões todas. Combinado, gente? Professor, me tira uma dúvida. Claro. Tem como se eu estou de recuperação? É que as notas ainda não foram disponibilizadas, e aí eu não sei. Tem como o quê? Não, amor, não entendi. Sobre Ver que você está... de recuperação? Olha, agora não tem como ver, porque eu teria que parar aqui, fechar as coisas e abrir o sistema, entendeu? E aí ia demorar um pouco, a gente ia perder tempo de aula. Se no final da aula eu conseguir terminar, tipo, faltando 5, 10 minutos, no segundo e no terceiro eu conseguir terminar faltando 5 minutos. Aí eu abro e te falo. Tá, ok, valeu, Tá? professor. Deixa, só para a galera que vai fazer mesmo não perder aqui o início da aula. Aí a gente vai, eu acho que a gente consegue sim ver isso. Que aí eu abro aqui o Escola Web rapidinho, eu acho que o Escola Web já diz quem está e quem não está. Tá bom? Então, vamos lá, tá, gente. Ok. Valeu. Vamos para o primeiro desafio aí. Então, já que está todo mundo entendendo, todo mundo respondeu no chat, agora eu já estou vendo o chat. Qualquer coisa, fala comigo por lá. Ó, vocês querem a boa ou a má notícia? Eu já falei, né? A boa notícia é que tem um texto fácil e a má notícia é que tem um texto difícil. Vamos começar pelo difícil, que sabendo o difícil a gente sabe qualquer coisa. Esse texto aqui, galera, que a gente vai ler junto, ele tem uma série de palavras, uma série de termos que vocês vão achar complicados. Mas eu vou explicar tudo para vocês. Então, eu vou começar lendo o texto e depois eu venho explicando. Combinado? Ó, vamos começar a leitura aqui e depois vocês vão me dizendo que vocês não entenderam, tá? Para eu ir explicando. Desde luego que para quienes continuamos escribiendo en quechua o en aymara o en lenguas amazónicas o recreamos en castellano el subyugante universo andino, el mayor obstáculo es sin duda el lenguaje. O que ele falou até agora, gente? Desde já, para quem continua escrevendo em quechua ou em aymara, e aí vocês vão me perguntar, o que é quechua, professor? Nunca ouvi falar nisso. O que é aymara, professor? Nunca ouvi falar nisso. Quechua e aymara são 2 línguas indígenas. São 2 línguas dos nativos antes da colonização espanhola. Beleza? Equivale, se a gente for parar para comparar, ao tupi-guarani no Brasil. Então, ele começa dizendo que para quem continua escrevendo, para quem continua criando literatura em quechua, aymara ou nas línguas amazônicas, todas essas línguas indígenas, ou para quem recria em castelhano, que é o próprio espanhol, o maravilhoso universo andino. E quando a gente fala em andino, a gente fala em Cordilheira dos Andes. Para quem não lembra, tá? Cordilheira dos Andes é aquela grande cadeia montanhosa que tem no lado ocidental da América do Sul. Deixei aqui no Google já para vocês observarem o que são as Cordilheiras dos Andes, relembrarem, que com certeza em geografia vocês viram isso, né? Fala que seu relevo variado abrange geleiras, vulcões, pradarias, desertos, lagos e florestas. As montanhas abrigam sítios arqueológicos pré-colombianos e vidas selvagens como chinchilas e condores. E aí os países, né, que recebem essa cadeia montanhosa, ela vai da Venezuela, no norte, a cordilheira passa pela Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Gente, todos esses países aqui são o quê? São países que falam oficialmente a língua espanhola. Então, quando ele diz, né, que recria em castelhano o maravilhoso universo andino, ele está falando sobre a cultura de todos esses povos. Colômbia, Chile, Bolívia, todas essas pessoas, Argentina,
falam a língua espanhola, beleza? Então, está escrevendo sobre a cultura desses povos. E ele fala que o maior obstáculo em escrever sobre a cultura desses povos é, sem dúvida, o quê, gente? A linguagem. E aí vem um conceito de literatura que vocês têm que saber, que é a verossimilhança. Como fazer verossímil mediante a palavra, o que por si só é incrível. Ou seja, o grande desafio desses escritores, dessas pessoas que escrevem em quechua, aimara, nas línguas indígenas, é, através da linguagem, tornar essa literatura verossímil. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é verossímil, professor? Verossímil é escrever literatura trazendo essa literatura para a realidade. Ou seja, conseguir, através da palavra, fazer parecer verdade a literatura. Isso é verossimilhança, beleza? Então, ele diz que o universo que compõe, né, esses países, a cultura desses povos andinos, é tão maravilhoso que o maior desafio é, através da linguagem, tornar essa literatura verossímil. Entendeu? Aproximar essa literatura da verdade. Tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Bom dia, Natália. Fala comigo. Ju? Oi. Até aí, entendeu? Tá difícil? Posso continuar? Tudo tranquilo. Tranquilo? Brenda, vai mandando aí no chat, galera. Isabelle, Natália. Vou continuar, hein? Então, aqui ele fala sobre esse maior desafio, que é tornar a literatura desses povos verossímil, né? Trazer essa literatura para a nossa realidade, mediante a palavra, obviamente. Lo que de por sí es increíble en ese arcano território, e eu até separei essa palavra aqui, arcano, gente, é misterioso, ó. O arcano é uma opção misteriosa acessível somente aos seguidores desta prática esotérica. No sentido figurado, arcano designa segredo ou mistério. Valeu, valeu, Brenda. Então, ele fala que esse território andino, né, desses povos, a cultura é tão rica que é um território misterioso, onde as fronteiras entre vida, muerte, mundo natural, sobrenatural, existem. Y es común, más bien, toparse en un cruce de caminos con un ángel andariego o recibir, tal vez, en una siembra de papas, la visita inesperada de un familiar muerto que viene del más allá a prevenirnos sobre el clima o porque simplesmente tiene sed e desea um pouco de chicha de maíz. Gente, essa parte aqui do final, ele complica um pouco mais porque ele faz uma brincadeira. Tá? Ele diz que é muito difícil trazer essa literatura dos povos indígenas, né, para a nossa realidade, através da palavra. Porque essa literatura é incrível. Ela fala sobre um território que é extremamente misterioso, que ele fala que nesse arcano território, onde as fronteiras entre a vida e a morte, mundo natural, sobrenatural. Imagine a cultura indígena, o quanto tem de sobrenatural nessa cultura, beleza? Então ele diz no final aqui que é mais fácil, ou seja, é mais comum topar-se, ou seja, cruzar com o anjo andarilho, que é esse ángel andariego, é mais fácil você cruzar com o anjo andarilho ou receber a visita de uma pessoa que já morreu da sua família, a visita inesperada de um familiar morto, em uma siembra de papas, que seria numa plantação de batatas, numa semeadura de batatas, numa colheita de batatas, é mais fácil você acreditar que vai cruzar com o anjo andarilho ou que vai cruzar com uma pessoa morta da sua família do que acreditar na literatura quechua. Então, ele faz aqui uma comparação, beleza? Nesse final, ele diz que a pessoa, né, a visita inesperada de um familiar morto, que vem do além, que é esse de más allá, seria para prevenir-nos sobre o clima ou porque simplesmente essa pessoa tem sede e deseja um pouco de chicha de maíz. Chicha de maíz é como se fosse o guaraná natural deles lá, é o suco de milho, beleza? Inclusive, no Peru tem um suco muito famoso, que é o chicha de maíz, que é um suco de milho roxo, cara, que é uma delícia. Parece groselha com guaraná natural. É uma questão, assim, de cultura que eles bebem pra caramba esse suco do milho lá. Até aqui, tudo bem, gente? Posso continuar? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Uma questão que vai cair na prova, que eu coloco aqui, sobre abordagem, são os conectores. Tá? E a gente vai ver uma frase agora que começa com não obstante. Então, dá uma olhada nessa frase aqui. No obstante a ello,
No obstante a ello, significa sem deixar de levar tudo aquilo que foi falado anteriormente em consideração. Ou seja, levando aquilo que a gente falou em consideração, a poesia quechua contemporânea, escrita por Alencastre, e essa parte é muito importante porque é a parte de interpretação que eu vou cobrar na prova, tá? Essa poesia quechua, escrita por esse autor aqui, que ele chama de Alencastre, por exemplo, tiene autor y códigos propios, y ya no es más ese carácter colectivo, anônimo y oral de los inicios. Essa parte é muito importante, gente. O que ele está falando? Sem deixar de levar tudo isso que a gente combinou em consideração, essa poesia quechua contemporânea, escrita por esse autor, que é um dos principais autores de poesia quechua, que é o Alencastre, ele conseguiu escrever essa poesia com códigos próprios. Então, olha o que eu escrevi aqui, gente, da interpretação. Alencastre possui marcas autorais. Se ele conseguiu escrever a sua poesia com códigos próprios, e ele rompeu esse caráter coletivo, anônimo e oral do início da poesia quechua, ele conseguiu fazer o quê, gente? Ele conseguiu dar verossimilhança, que era exatamente o desafio, o grande obstáculo da linguagem da poesia quechua. Como ele conseguiu essas marcas autorais, como ele conseguiu dar o seu código próprio a essa poesia e saiu do caráter coletivo, ele conseguiu trazer essa poesia quechua para a nossa realidade, ou seja, ele conseguiu romper esse obstáculo. Então, por isso que aqui no final, ele exalta o Alencastre. Inclusive, ele termina exaltando muito esse poeta, né? Que foi um dos maiores poetas quechuas do século XX. Então, olha lá. No obstante a ello, la poesía quechua contemporánea, la escrita por Alencastre, por ejemplo, tiene autor y códigos propios. Por isso que eu escrevi aqui. Alencastre possui marcas autorais. Depois você escreve isso no seu caderno que vai cair sobre isso, tá? E já não mais esse caráter coletivo, anônimo e oral de los inicios, quando estava conformada por orações e himnos, que de acordo a sua natureza eram. E aqui o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a descrever vários hinos, né, do início da literatura quechua. Esses nomes aqui estão em quechua, tá? O Awax, que seriam invocações para enterrar a um infante muerto, ou seja, seriam canções para enterrar o infante, uma pessoa, um guerreiro, um soldado, né? Um soldado que foi morto. O Alice, que seria a poesia épica. A Arauis, que seria a poesia amorosa. Kiwawas, que seria o canto de alegria, regocijo é alegria. O Ancas, entre outros. E ele vai terminar exaltando o Alencastre. Ni siquiera la luminosa personalidad de José María Arquedas confinó al limbo el poeta Alencastre, de quien dijo era el más grande poeta quechua del siglo XX. Então, aqui no final, ele reforça, né, o caráter excepcional desse poeta Alencastre, que conseguiu romper esse obstáculo e trazer a poesia quechua, né, para a verossimilhança, para a nossa realidade. E por que ele conseguiu fazer isso, gente? Está aqui a resposta, ó. Porque ele possui marcas autorais. Lá no início, né, desse parágrafo, ele diz, ele tem autor, ele possui códigos próprios, ou seja, ele conseguiu incluir as marcas de autor na sua poesia quechua, rompendo assim com o caráter coletivo. Tudo bem? Então, através dessa característica do Alencastre, nós conseguimos romper, né, esse obstáculo da verossimilhança e trazer a poesia quechua para a nossa realidade. Essa é a grande questão da abordagem de interpretação desse texto. Bem difícil, falei para vocês, é um texto difícil, né? Mas é um texto que, se vocês conseguiram entender, vocês conseguem entender qualquer outro. Agora, fala comigo aí, se vocês querem que eu explique mais algum trecho, se ficou alguma coisa na dúvida. Ó, parte dos conectores, galera. Parte dos conectores. O que eu vou abordar? Esse não obstante, ele equivale ao sin embargo da língua espanhola. Tá? E o sin embargo significa, no entanto, expressa adversidade, contraste e oposição de ideias. Então, se você, por exemplo, na questão de prova, tiver que substituir o no obstante por algum outro conector, você vai substituir pelo sin embargo. Nota aqui, ó, na frase no obstante a ello, eu poderia ter o quê? No entanto,
A poesia quechua contemporânea, escrita por Alencastre, por exemplo, tem autor e códigos próprios. Se eu coloco no lugar do no obstante a ello o sin embargo, que é o no entanto da língua portuguesa, eu vou conseguir substituir sem perda de sentido o conector no obstante. Então, eu queria que vocês escrevessem aqui, ó, não obstante igual a sin embargo. Sin embargo é o no entanto da língua portuguesa. O que ele expressa? Adversidade, contraste e oposição. São essas duas abordagens que eu vou fazer desse primeiro texto, tá? Agora fala para mim aí se vocês querem que eu repita alguma coisa, se vocês querem alguma explicação, se a gente pode passar para o próximo. Brendinha está entendendo mesmo? Juliana, fala. Sobre mim, pode passar para o próximo. Então, vamos lá. Anotaram essa parte aqui? Tá indo. Anotaram essa parte aqui toda da abordagem? Isso aí eu quero que vocês anotem para vocês fazerem as questões, tá? Sim, então beleza. Segundo texto, galera. Antes de ler o segundo texto, eu vou para a abordagem dele, tá? O que eu vou abordar nesse segundo texto? Vou abordar a interpretação, assim como a gente fez no primeiro, só que esse segundo é bem mais fácil. Eu vou abordar a colocação pronominal, as 3 regras que regem a colocação pronominal. Eu vou abordar o uso da próclise, eu vou abordar o uso da ênclise. Eu vou abordar os heterossemânticos e vou abordar os heterotônicos. Ou seja, eu vou pegar esse texto aqui como corpus para falar de todas essas situações que estão aqui. Então, vamos prestar atenção, vamos entender o texto e depois vamos falar de toda essa abordagem gramatical dentro dele. Combinado? Combinado. Deixa eu ver quem está na aula. Ah, combinado aqui. Ah, agora apareceu aqui para mim. Agora apareceu, Brenda, que você está escrevendo no computador. Isabela escreveu também. Pode passar, professor. Tá. Então, vamos lá. Vámonos. Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo desenchúfalo y a jugar. Cara, para tudo. O que é desenchúfalo e arrugar? Vamos analisar primeiro o que significa isso, porque se eu não sei o que significa isso, eu não entendo nada do texto. Então, olha o que eu escrevi aqui para vocês. O nome do artigo, que a pessoa que está escrevendo o texto leu e que mudou a vida dela, é desenchúfalo e arrugar. Desenchufar é tirar da tomada. Eu posso entender também como desplugar. Por que desenchufar é tirar da tomada? Porque enchufe é tomada. Então, se eu estou falando desenchufar, eu vou estar lá, obviamente, eu vou entender como tirar da tomada. Mas como assim, professor? Tire da tomada, esse lo aqui é o que eu vou tirar da tomada, né? Então, tire alguma coisa da tomada e arrugar. Mas rugar, gente, rugar não é jogar. Rugar é brincar. E brincar, gente, é uma palavra heterossemântica, porque rugar parece jogar, mas, na verdade, significa brincar. Então, por ter uma escrita parecida, mas o significado diferente, essa palavra é classificada como heterossemântica. Olha, isso aqui vai cair na prova. Essa vai ser a minha abordagem de palavra heterossemântica, tá? Lembre que rugar é brincar e, por isso, ela é heterossemântica. Tudo bem? Então, já entendemos. Desenchúfalo e arrugar seria tire da tomada alguma coisa, né? Desplugue da tomada e a brincar. Essa é a ideia do artigo. Agora vamos voltar para o texto. Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo desenchúfalo y a jugar, me ouço a pensar en el tiempo que le dedico a mi hijo. Ou seja, depois que eu li esse artigo, eu comecei a refletir sobre o tempo que eu me dedico a cuidar do meu filho. Beleza? Todos os dias, quando llego a mi casa, mi prioridad es mi hijo.
Y nos turnamos con mi marido para ver quién cocina y quién se tira al piso a jugar com Santiago. Ou seja, toda vez que ela chega em casa, acabou o trabalho. A prioridade é o quê? A prioridade é o filho dela. E ela reveza com o marido, né, para ver quem vai para a cozinha e para ver quem se tira ao solo, ou seja, quem se joga no chão para brincar com Santiago. E aí, Santiago, com letra maiúscula, a gente já viu que é o nome do filho dela. Beleza? Então, isso está acontecendo agora, depois que ela leu esse artigo. Nuestro hijo tiene toda a tecnologia a su disposición, porque su papá es técnico en sistemas, pero cuando llegamos a casa después de un agotador día laboral, ou seja, de um esgotador dia de trabalho, nos desenchufamos, los tres, e usamos qualquer coisa que tengamos a mano. Uma pelota, que é uma bola, ou uma sábana, que é um lençol, para nos divertir. Então, olha o que está acontecendo. O filho, ele tem acesso à tecnologia porque o pai é técnico em sistemas. Mas quando eles chegam em casa, quando eles estão juntos, depois, né, de um dia esgotador de trabalho, eles três se desligam da tomada e pegam qualquer coisa que estejam ali próximo. Uma bola, um lençol, não sei se é para brincar de fantasma, deve ser. Beleza? Essa pequena terapia, e olha como eu falei a palavra terapia, em espanhol é terapia, mudou a sílaba tônica, é heterotônico. Essa pequena terapia de risa é altamente curativa contra os bajones anímicos, contra o estresse, contra os pequenos enojos cotidianos, contra todo. Eu quero saber de vocês se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa do texto. É um texto muito mais simples, né? E ele fala sobre essa questão de dar atenção ao seu filho. O que vocês entenderam desse texto aí, gente? Fala comigo. Gente? Oi, eu acho que antes de você ler o artigo, ela enfatiza muito, ela está dando mais atenção em casa, então provavelmente anteriormente ela não dava tanta atenção para o filho. Isso aí. Como agora. Exatamente, exatamente. O artigo, né, que foi lido por essa mãe, desse garotinho de 3 anos, fez com que ela mudasse a sua postura diante da educação do seu filho, né? Fez com que ela entendesse a importância de estar com seu filho. Cara, eu presenciei uma cena, isso bem antes da pandemia, né? Eu estava no shopping com a minha noiva, e aí tinha um casal com um filho, devia ter, cara, sei lá, 9 meses, 10 meses, eu acho que não tinha 1 ano ainda, garoto. Era muito pequenininho, tava no carrinho, né? E do nada o garoto começou a chorar muito. Aí o que eu pensei? Poxa, legal, o pai vai pegar no colo, vai ver se vai conversar com ele, né? Porque por mais que a criança ainda não fale, ela entende, você tem que conversar, você tem que, né, tentar entender ali através desse ato. Esse é bem mais tranquilo, né, Breno? Então, eu imaginei que fosse acontecer isso, que a mãe fosse ficar super preocupada. Sabe o que eles fizeram, cara? Eu fiquei assim, não acredito que está acontecendo isso. A mãe pegou um tablet da bolsa, botou um desenho qualquer no YouTube e deu na mão do filho, de 10 meses, sei lá, não tinha nem 1 ano. Tipo assim, cala a boca aí e assiste esse desenho. E continuaram, cara, fazendo o que eles estavam fazendo. Gente, não dá, cara. Imagina como é que essa criança vai crescer se no momento que ele mais precisa de atenção ele não tem. Imagina quando ele for adolescente. Qual é a atenção? Qual é a referência que essa criança vai ter com pais que agem dessa forma, né? Então, é muito complicado, hoje em dia, educar os filhos, né? Cada um tem seus próprios aqui, suas próprias formas de educar, mas uma coisa é certa, cara. A atenção que tem que ser prestada ao filho, ela é muito importante. Quando você conversa, quando você pergunta o que está acontecendo, quando você dá atenção, isso faz toda a diferença. Beleza? Então, esse texto ele começa a falar sobre essa ideia, como a Juliana muito bem explicou aí para a gente. Tranquilo? Então, vamos começar a ver as abordagens aqui. Interpretação, vocês já entenderam, né? Já entenderam tudo, acho que não ficou mais nenhuma dúvida. Mas sobre a colocação pronominal,
tem uma coisa muito importante que eu tirei aqui para vocês. Colocação pronominal. Quero que vocês anotem isso aqui, galera. Anotem aqui, desenchufar é desplugar, tirar da tomada. Enchufe é tomada. Rugar é brincar em português e é classificado como heterossemântico. E eu já falei que tem um outro hétero no texto, que é terapia, que é o heterotônico. Anotem isso aí, por favor. Anotem essa parte aí. Quando vocês tiverem anotado, me falam. Anotaram, gente? Anotou, Isabelle? Show! Então, olha só, isso aqui é importante, vocês vão ter que anotar também, tá? O que é a colocação pronominal? Para a gente poder entender o que eu vou abordar. A colocação pronominal é a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Falei muito disso nas aulas presenciais e gravei 2 vídeos sobre isso também. Tá lá no YouTube, tá? Então, a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo é o que a gente denomina colocação pronominal. Se o pronome vem antes do verbo, a gente chama essa colocação pronominal de próclise. Então, a próclise é quando esse pronome oblíquo átono está antes do verbo. Beleza? Caso o pronome oblíquo esteja depois do verbo, nós chamamos essa colocação pronominal de quê, gente? De ênclise. Então, nós temos a próclise, quando o pronome está antes do verbo, e nós temos a ênclise, quando o pronome está depois do verbo. Beleza? O que eu vou cobrar dentro desse texto? Pessoal, desenchúfalo. O que é isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Esse lo, que está depois do verbo, é o pronome oblíquo átono. Se ele está depois do verbo, essa posição que ele se encontra é a posição de quê, gente? De ênclise. Tudo bem? Então, o lo que vem depois do verbo desenchufa, esse lo aqui está em posição de ênclise. Eu vou perguntar qual é a posição e a resposta é ênclise. Tudo bem? Só que não basta dizer que é ênclise. Tem que saber por que ele está em posição de ênclise, por que ele está depois do verbo. E aqui vem a explicação, galera. A ênclise ela vai ocorrer quando o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo. Não sei se vocês lembram, né? Infinitivo são os verbos em sua, digamos assim, em sua originalidade. Comer, beber, estudar, correr, cantar. São aqueles verbos terminados em AR, ER e IR, né? O verbo ainda está original. O gerúndio expressa uma ação em andamento. São os verbos terminados em NDO. Comendo, correndo, brincando, estudando, dançando, cantando. E o imperativo afirmativo sugere uma ordem. Quando eu digo assim, ó, desplugue da tomada, eu estou dando uma ordem. Então, esse verbo desenchufa, ele está no imperativo afirmativo. Por isso, o lo está depois do verbo. Por isso, ocorreu ênclise. Alguma dúvida em relação a isso até aqui? Não, professor. Então, essa parte toda aqui vocês têm que anotar. Aqui já tem mais 2 questões. Ó, até agora, a gente tem 2 questões do primeiro texto. Essa do conector, 2. Vou contar aqui. A gente tem a questão da interpretação, 3. A gente tem a questão do heterossemântico, 4. A gente tem a questão do heterotônico, 5. Aí vamos para a colocação pronominal. A gente tem a questão da ênclise, 6. A gente tem a questão do porquê ocorreu ênclise. Imperativo afirmativo, ocorre ênclise, 7. E aí a gente está agora para as 3 últimas questões da prova. Quando vocês terminarem de copiar aqui, me fala, porque eu vou falar as 3 regrinhas para fechar as 3 questões que estão faltando. Professor, pode falar sobre heterossemântico de novo?
Eu me perdi um pouco naquela parte. Posso sim. Heterossemântico é quando a palavra tem uma escrita igual ou semelhante às palavras de língua portuguesa, porém possuem significados diferentes. Lembrou disso? Sim, lembrei. É tipo fake friends. Fala, meu irmão. São os amigos falsos, né? Fake friends. Exatamente, são os falsos amigos. Isso aí. Tem várias palavras que a gente viu, né? O rato, que é um curto espaço de tempo, cachorro, que é filhote, pelado, que é careca. Só que no caso desse texto vai aparecer o vulgar, que é brincar. Isso aí, Ju. Tranquilo? De tanto que você falou disso, sempre lembro nas provas. Valeu, Breno. Falei mesmo. Isso é importante, tá? Cai no vestibular pra caramba. Ó, copiaram até aqui? Até o porquê ocorreu o ênclise. Tranquilo. Brenda tá com a foto bonitona aí. Brenda tirou onda com essa foto, hein? Arrumadona, maquiada. Que isso, hein? Ju, podemos ir? Falar das 3 regras? Sim, podemos. Isabelle, Natália. Posso avançar? Tem algum menino? Não, né? Ah, tem o Gabriel. Sim. Gabriel, vambora? Falou nada até agora, cara. Então, vamos para a última parte da prova, gente. As regras de colocação pronominal. Vocês lembram de alguma? Juliane estava na minha aula, não estava? Na escola? Eu lembro. Tem que botar o objeto em primeiro. Aí, se tiver ler, li. Repetindo assim, muitas vezes tem que trocar por ser. Eu lembro mais ou menos algumas coisas. Show. Então é o seguinte, a Brenda falou aqui que não lembra. Então vamos bem devagarzinho para vocês pegarem de boa isso aqui. As regras de colocação pronominal são 3, vendo? Primeira, segunda e terceira regra. A primeira regra é a regra da próclise. Em espanhol, gente, o padrão da colocação pronominal, ou seja, da posição do pronome em relação ao verbo, o normal, o padrão é que ele venha antes do verbo. Então, a gente diz que na língua espanhola o padrão é a próclise. Beleza? Ou seja, pronome oblíquo átono antes do verbo. Muito fácil essa regra, tá? Ou seja, na maioria dos casos, nós vamos encaixar esse pronome que vai substituir os complementos expressos, a gente vai encaixar esses pronomes antes do verbo. Tudo bem? A segunda regra, Brenda, vai dizer o seguinte: existem esses pronomes oblíquos átonos que exercem função de OI, que é o objeto indireto, e existem pronomes oblíquos átonos que exercem função de OD. Não sei se vocês lembram, cara, mas os que exercem função de OD são os pronomes lo, los, caraca, lá, ele vai acentuar sozinho, vai botar a letra maiúscula sozinho. O Word é uma beleza, né? Lolos, lá e las. Tranquilo? Então, esses pronomes, eles vão fazer a função de objeto direto. E nós vamos ter também os pronomes oblíquos com função de objeto indireto, que vão ser os pronomes me, te, le, que pode trocar pelo se, e no plural, nos, vale a nós outros, os,
que equivale a vosotros, e o les pode trocar pelo ser. Beleza? Então, não sei se vocês se lembram disso, mas esses são os pronomes oblíquos átonos que vão exercer a função dos complementos. Eles vão substituir os complementos expressos. Então, pensa comigo aqui. A segunda regra diz que esses aqui que fazem função de indireto vêm sempre antes desses aqui que fazem função de objeto direto. Ok? A segunda regra diz OI mais OD. E aí, pensa nesse exemplo. A segunda regra eu li no Google, no InfoEscola, mas não lembro direito. Então, vamos lá. Comprei uma camisa para ti. Comprei uma camisa para ti. Quem compra, compra alguma coisa, uma camisa, que eu sublinhei aqui é o objeto direto, e para alguém, que é para ti. Beleza? O objeto direto, gente, camisa, é feminino singular. Então, a gente vai substituir pelo lá. E o para ti é segunda pessoa. Vai substituir pelo te. Logo, se a primeira regra diz que os pronomes vão entrar antes do verbo, nós teremos esses pronomes aqui, ó, antes do comprei. Por isso, na hora de reduzir, nós vamos substituir o na camisa e para ti por te, que é o para ti, lá, que é o na camisa, e comprei, que é o verbo. Beleza? Então, a frase comprei na camisa para ti vai ficar te, lá, comprei. E aí a gente tem a ordem aqui, ó. O OI, que é o te, tá vendo? Que ele é o OI. E o lá, que é o na camisa, que é o OD. Então, o OI vem sempre na frente na hora da substituição. Posso. Vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui. O exemplo que eu dei na sala. Una carta. Caraca, é una, gente. Aceita? Una carta para mim. Vocês concordam aí, a Brenda e a Isabelle pediram para repetir, né? Vocês concordam que aqui a gente tem um verbo e que quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Certo? Até aí tudo bem? Brenda e Isabelle. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Fala comigo. Una carta é o objeto direto. O que você escreveu? Uma carta. Então, você vai lá na tabelinha do objeto direto e vai substituir por um desses quatro. Como uma carta é feminino singular, nós vamos substituir pelo lá. Beleza? Para mim, é para quem eu escrevi. Então, é o objeto indireto. Você vai lá na tabelinha do objeto indireto e vai substituir pelo me, que para mim é para mim. Então, você me escreveu. Certo? Então, vai substituir pelo me. Como a segunda regra diz que o OI vem antes do OD, você vai colocar o me, que é o para mim, antes do lá, que é o na carta. E aí você vai seguir a primeira regra que diz que o padrão é a próclise, ou seja, você vai colocar o me e o lá antes do verbo. Logo, nessa frase, ella escreveu uma carta para mim, nós vamos ter a redução. Ella, para mim, é o me, que é o OI. Una carta é o lá, então OI mais OD. Ella me lá escreveu. E agora, Isabelle e Brenda? Fala comigo. Juju tá tranquila, né? Tá sim, tudo tranquilo, professor. Até então, tudo tranquilo. Beleza. Isabelle e Brenda, eu tô esperando vocês falarem. Foi, agora. Tá. Sim, entendi. É que agora no meu celular tá demorando para vir o chat e tá vindo do computador, cara. Nunca vi isso. Sim, entendi. Obrigada. Show de bola, cara. Vocês entenderam, eu já tô feliz, já ganhei meu presente de Natal. Então, gente, ó, o que eu vou pedir na prova?
eu vou perguntar qual é a segunda regra. A resposta vai ser essa aqui, ó. OI mais OD. Beleza? Então, a oitava questão é qual é o padrão. A resposta vai ser o quê? Próclise. A oitava questão vai ser a pergunta: qual é o padrão da colocação pronominal em espanhol? Resposta: próclise. A nona pergunta vai ser: qual é a segunda regra? De acordo com a segunda regra, qual é a ordem dos pronomes complementos? Qual é a ordem, gente? OI mais OD. Vamos para a última questão da prova, então? Gente, a última questão da prova, eu acho que é dessa parte um pouquinho a mais difícil, assim, que é a terceira regra. Vamos embora, então. Gente, a terceira regra vai dizer o seguinte: por que vocês acham que eu coloquei esse C entre parênteses aqui do lado do lê e do lado do lês? Porque o C vai substituir o lê e o lês, né, Juliana? Fala aí com a gente. Cacofonia, né? Exatamente. Quando lê ou lês, que são esses aqui, ó, complementos indiretos, quando eles estiverem combinados com qualquer outro complemento direto, lo, los, lá ou las, por exemplo, quando vier isso aqui, ó, lê, lo, isso aqui não pode. O que vai acontecer? Você vai trocar o lê pelo C, e aí a resposta correta vai ser qual? Selo. Entendeu? Então, quando lê estiver ao lado de qualquer outro pronome complemento com função de objeto direto, nós vamos trocar o lê pelo C. Isso vai acontecer, gente, para evitar a cacofonia. Pô, professor, o que é cacofonia? Tá maluco? Cacofonia é o choque entre fonemas de mesmo som. Então, lelo, esse som é desagradável para a língua, né? É desagradável para o ouvinte. Então, para evitar o choque entre esses fonemas, o que a gente faz? A gente troca o lê, ou poderia ser também o lês, tá? Tanto faz. A gente troca qualquer um desses dois pelo C. Então, a gente nunca vai ter lelo. Vai ser sempre o quê? Selo. De boa? Essa é a terceira regra. Ó. Lê ou lês, troca pelo C para evitar a cacofonia. E isso aqui que eu vou pedir na prova, gente. Essa troca, ela vai acontecer somente quando há um complemento direto e outro indireto. Ou seja, o lê e o lê só serão substituídos pelo C se eles estiverem combinados com outro complemento que faz função de objeto direto, como é o caso aqui de lê-lo, que tem que trocar para ser-lo. Se ele vier sozinho, a gente não vai fazer a troca. Como assim, professor? Olha esse exemplo aqui, ó. Comprei para mi madre. O que eu estou falando aqui? Que eu comprei para alguém. O para mi madre é o objeto indireto, certo? Para mi madre é para minha mãe. Para minha mãe é para ela. Se é para ela, eu vou dizer o quê? Que eu comprei-lhe. Que eu lhe comprei alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Esse lê que substitui para minha mãe, ele vai entrar antes do verbo, né, caracterizando a próclise, que é a colocação padrão, e a frase vai ser reduzida a lhe comprei. Nós não vamos trocar pelo C. Mas pensem que agora eu vou dizer o que eu comprei. Então, olha para essa frase aqui. Comprei uma camisa para minha mãe. Comprei uma camisa para minha madre. Como eu tenho o lê, que substitui para minha mãe, e eu tenho o lá, que substitui uma camisa, o que vai acontecer, gente? Eu posso ter lê lá? Não, porque lê lá vai gerar a tal da cacofonia. Então, para não ficar lê lá, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o lê pelo C. Logo, entrando antes do verbo, que é comprei, vai ficar C, que substituiu o lê, lá, que é uma camisa, comprei, que é o verbo. Beleza? Então, essa é a troca que a gente faz do lê pelo C, e isso vai acontecer quando o verbo pedir dois complementos. Por isso eu coloquei aqui, ó, que essa é a parte da 10ª questão. Ocorre somente quando há um complemento direto e outro complemento indireto. Tudo bem? Então, só vai haver a troca quando houver dois complementos expressos na frase, o direto e o indireto. Tudo bem?
Fala comigo. Brenda, Isabelle, Juliane, Natália, Gabriel. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, Brenda? Tá. Olha, então é o seguinte, gente. Vocês estão aí com as 10 questões nesse documento Word. Vocês conseguiram copiar tudo? Sim. Sim. Então, se já está tudo copiado, se está tudo entendido, isso era o que eu queria. Nosso objetivo foi alcançado. Tá? Se não houver mais nenhuma dúvida... Valeu, Gabriel. Certo, Natália? Ótimo. Gente, com isso, cara, não tem como eu falei, não tem como tirar menos de 10. Então, vocês têm tudo aí, vocês podem consultar isso que vocês anotaram. Não vai precisar consultar nada mais, não vai precisar consultar Google, não vai precisar consultar nada. Cara. Com isso daí, vocês já conseguem tirar a nota que vocês precisam para ficar aí com uma média excelente. Combinado? Sim. Então, ó, beijo para vocês, boas férias, tudo de bom. E boa prova aí, vai ser às 2 horas. Beijo, Valeu? prof. Tamo Beijo. junto, gente. Obrigada. Nada. Beijão, beijão. Ju, quer que eu veja o negócio aqui? Hein, Ju? Oi, quero sim, por favor. Não Não liberar as notas. Pessoal que já tá tudo certo aí, pode sair, tá? Estão liberados já. Guilherme, Gabriel e Isabelle. Vou só ver um negocinho aqui para a Juliane que ela me pediu, tá bom? Caraca. Cara, é tanta senha. Espera aí. Acho que eu lembrei, Ju. Aí eu vou aqui em notas. Eu acho que nas notas do quarto bimestre. Qual é a tua turma, Ju? Eu sou da 1102. 102, 2020, espanhol, quarto bimestre. A tua nota do quarto bimestre já vai saber se passou, né? Tua média? Sim. Espera aí. Já dá para saber que eu... Eu vou abrir a V2 aqui. Mas eu queria ver o geral. Eu queria ver panorama geral. Aulas, calendário, notas, descritiva, tarefas. Ó, Ju, deixa eu te falar aqui o que eu tenho. Você, nessa última prova, que valia 8, você tirou 6. Na participação, eu te dei 2. E na questão do... Deixa eu parar de gravar aqui. E na questão dos trabalhos, das tarefas, eu também tirei 2. Já dá